Nós estamos com a professora Mariana Calil, que é PhD pela Universidade de Brasília e professora de Geopolítica na Escola Superior de Guerra. Professora, muito obrigada por estar conosco. Bem-vinda ao Movimento Cybertech Brasil. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a nossa conversa seja bastante profícua. E será, professora, tenho certeza disso. Para começar, a gente vai falar sobre guerra digital, ou cyberguerra, ou guerra cibernética. E eu gostaria, professora, que você conceituasse para a gente o que é uma guerra cibernética e como é que a gente identifica que estamos em meio a esse conflito. Então, essa é uma pergunta dificílima de responder. Eu pego como referência para pensar essa noção de cyberguerra o Cameron Ashraf. Tem um artigo chamado Definindo Cyberwar, né? Definindo Cyberguerra, Towards a Definitional Framework. Então, ele está buscando um enquadramento de definição, né? E aí ele vai dizer que existem 3 correntes de definição da noção de guerra cibernética, que são os alarmistas, os céticos e os realistas. Os alarmistas vão dizer que a guerra cibernética é uma ameaça iminente. Os céticos vão dizer que a guerra cibernética é uma ideia contestada e não é sequer guerra. E os realistas vão dizer que a guerra cibernética deve ser compreendida por meio das leis e das normas existentes. Mas a definição que a gente tem, que a gente trabalha, é uma definição que tende ao alarmismo. Eu peguei a definição para trazer para vocês aqui da Rand Corporation, que é a definição que fala sobre a guerra cibernética como algo que envolve ações de um Estado-nação ou de uma organização internacional para atacar e gerar dano aos computadores e às redes de informação de uma outra nação por meio, por exemplo, de vírus e de ataques de negação de serviço. Então, a gente tem uma definição de guerra cibernética muito baseada no Estado-nação, no Estado, né? O que, na verdade, tem alguns problemas, tem algumas implicações. Essas implicações dizem respeito a quem, de fato, executa o ataque dentro de uma guerra cibernética. Quem, de fato, executa o ataque dentro de uma guerra cibernética, ou dentro da noção de guerra cibernética, dificilmente é o próprio Estado. Normalmente, o Estado busca uma negação plausível, uma negabilidade plausível da sua participação em ataques cibernéticos, e quem, de fato, executa o ataque são organizações não estatais, coletivos de hacker, e aí essas organizações não estatais, elas vão executar ataques, né, que vão envolver, normalmente, alguns setores que dizem respeito a questões de Estado. Então, aos setores da defesa, aos serviços financeiros, à energia e aos demais serviços públicos. Então, esses são setores que costumam ser mais impactados pelo que a gente poderia chamar de guerra cibernética. Então, é importante a gente entender que a gente ainda vê por trás de ataques cibernéticos, para que a gente possa conceitualizar esses ataques cibernéticos como parte de uma guerra cibernética, a gente tem que ver o empenho de um Estado ou um empenho político, né, por trás desses ataques. Não é simplesmente um ato de crime cibernético, né? É um ato com um viés político. Bacana, professora. Considerando que, como você disse, as nações elas são afetadas em maior ou menor grau, qual é o risco que o Brasil corre hoje? Então, esse é interessante porque o Brasil se projeta, inclusive nas suas políticas de defesa, nas estratégias de defesa e nas suas relações exteriores, como um país pacífico que está em paz com os seus vizinhos, né, e não tem grandes questões geopolíticas no mundo. No entanto, a gente, por exemplo, em 2013, foi alvo de espionagem dos Estados Unidos. E é interessante notar que, eu vou pegar os dados certinhos aqui, sobre os estados que são mais atacados no mundo e os que mais atacam, na verdade, os que mais são base para os ataques cibernéticos no mundo. Então, a gente tem 54% de todos os ataques tendo como alvo
os Estados Unidos, esses são números de 2013, e os Estados Unidos são seguidos da Rússia e da Índia. Quase metade dos ataques tem origem na China, que é então seguida dos Estados Unidos, com 19% da origem dos ataques, e o Canadá, com 10% da origem dos ataques. Então, o Brasil não tem uma questão política particular com a China ou com os Estados Unidos ou com o Canadá, que são os territórios da onde partem a maior parte dos ataques. No entanto, pelo caráter estratégico do nosso setor, por exemplo, de energia, inclusive dos nossos serviços financeiros, enfim, da nossa indústria em geral, então a gente pode falar de questões ligadas à indústria naval, a gente pode falar de questões ligadas à indústria da construção civil, que são bastante competitivas no mundo, né? A gente pode vir a ser alvo, aí o setor privado especificamente, pode vir a ser alvo desses ataques que partem, inclusive, dos próprios Estados Unidos, para desestabilizar aí o nosso setor privado em alguns temas que são considerados estratégicos pelos americanos, para favorecer a competitividade dos próprios Estados Unidos, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, que embora politicamente a gente não tenha grandes questões com nenhum país em particular, e especialmente com China, Estados Unidos e Canadá, a nossa economia pode estar em competição com algum setor da economia desses países, e aí a gente pode passar a ser alvo por isso, né? Então, a gente precisa ter essa consciência do que é estratégico e de quais setores estão em competição com esses setores das potências envolvidas nos ataques cibernéticos. E, professora, quais são as ferramentas de defesa comumente utilizadas pelas nações e quais são aquelas que o Brasil está utilizando? E aí eu queria saber de você se nós estamos no caminho correto. Então, é importante a gente saber quais são os objetivos, para a gente saber quais são as ferramentas que a gente vai usar, né? Quais são os objetivos da guerra cibernética, especificamente ligada ao setor privado, né? Os objetivos frequentes são causar disrupção na cadeia produtiva, quebrar a propriedade intelectual, acessar business intelligence e obter dados para cometer fraudes. E aí, quais são as medidas que podem ser tomadas, né? Ou quais são os custos que podem ser impostos por esses objetivos frequentes dos ataques? Os custos que podem ser impostos são os custos com segurança, a disrupção no fluxo de trabalho, o dano à reputação da empresa. E aí projeta-se também que o roubo de propriedade intelectual represente 3/4 das perdas financeiras de empresas com cyberataques. Bom, o que costuma ser feito, né, em relação à guerra cibernética e o setor privado, ou os ataques cibernéticos do setor privado? O ciberseguro é algo que é frequente, mas o ciberseguro, por exemplo, exclui a perda de propriedade intelectual ou business intelligence. Então, tem limites, né? Ainda assim, o ciberseguro nos Estados Unidos, por exemplo, está muito em alta. Entre 2002 e 2011, os valores anuais cresceram 8 vezes, e o mesmo crescimento atualmente é visto na Ásia e na Europa. O que pode ser feito também é a alocação de mais recursos para a segurança. Então, a criação de um plano formal de respostas a incidentes, um plano de compliance que reúna políticas, auditorias, treinamentos e educação, sistemas de detecção e procedimentos para manter a memória de um incidente. Também a gente pode investir no compartilhamento de práticas e de incidentes com outras empresas e com governos para identificar ameaças e vulnerabilidades. E investir em parcerias com o governo para orientação. Então, os governos podem incentivar as empresas a compartilharem incidentes de forma célere para que as respostas sejam mais eficazes. Em 2014, por exemplo, os Estados Unidos e a União Europeia tornaram públicos parâmetros de cibersegurança resultantes de esforços públicos privados para formular boas práticas para os provedores de infraestrutura crítica, no caso especificamente de infraestrutura crítica. Tanto o framework dos Estados Unidos quanto o framework da União Europeia enfatizam a necessidade de lidar com a crescente cyberameaça ao setor público e ao setor privado. Então, é interessante saber que há uma preocupação no mundo inteiro em relação à interação entre o setor público e o setor privado na questão da cibersegurança.
especialmente na questão da infraestrutura crítica, né? Então, o que o Estado brasileiro pode e deve fazer é manter azeitadas as relações entre o Estado e as empresas e fornecer fóruns para que as empresas troquem experiências entre si também. Então, pode oferecer um fórum ou fóruns para que as empresas se sintam seguras ao trocar essas informações, porque a questão reputacional é muito relevante, né? Então, as empresas podem não se sentir seguras ao trocar essas informações de que foram violadas, por exemplo. Mas o Estado pode e deve oferecer esse espaço seguro para essas empresas. O Estado brasileiro tem marcos regulatórios interessantes no que diz respeito à cibersegurança, mas a questão do ambiente empresarial e o ambiente público precisa ser mais azeitado, precisa trabalhar no sentido de fornecer, sobretudo, esse espaço seguro mesmo. Professora, eu queria retroceder um pouquinho na sua fala quando você disse que China, Estados Unidos e Rússia, talvez não nessa ordem, são os países de onde partem os grandes volumes de ataque. E eu queria te perguntar, são esses os países que mais oferecem ameaça ao Brasil, à economia brasileira? Então, na verdade, é China, Estados Unidos e Canadá. Eu diria que sim. São os países com maior probabilidade de serem locais de onde saem ataques cibernéticos ao Brasil. Se a gente for pensar que a gente tem, nessa última década, um histórico de lawfare contra o Brasil, uma participação, ou seja, do Departamento de Estado americano em processos judiciais que tiveram como impacto danos importantes para a indústria naval, por exemplo, no Brasil, para a indústria de construção civil, por exemplo, no Brasil, a gente percebe que existe um interesse voltado a diminuir a competitividade da nossa economia em diversos setores, não só nesses setores que eu mencionei. Então, eu diria que, embora os Estados Unidos sejam politicamente muito amigáveis ao Brasil, amigos são amigos, negócios são à parte, né? E a gente tem que ser bem pragmático nesse sentido. E aí é importante a gente entender que, exatamente por sermos amigos, quando a gente vai falar de um ataque cibernético à infraestrutura crítica, principalmente, a gente está falando de um ataque cibernético que precisa de um grau de inteligência muito alto, precisa de um grau de acesso a informações do outro Estado ou das empresas do outro Estado, que é um acesso muito específico. Então, que a gente só fornece a amigos, quando fornece. Então, esse é o risco, né? A gente entender que porque um país é nosso amigo, a gente pode abrir determinadas informações para ele. Então, essa consciência de que a China é um país que é sede de grande parte dos ataques cibernéticos no mundo, mas que os Estados Unidos também são, é muito importante termos essa consciência para que a gente fique mais esperto e abra para os amigos com cuidado, com cautela. E você citou, professora, algumas questões que afetam diretamente os negócios, né? As empresas de um setor ou outro. E eu queria saber, os usuários, eles também são afetados? Qual é o impacto social de uma guerra cibernética? Então, eu queria retroceder um pouquinho em relação ao que você me perguntou lá no início, que é como a gente se dá conta de que a gente está vivendo uma guerra cibernética. Parte da noção de guerra híbrida, que é uma guerra que envolve vários tipos de guerra, inclusive a guerra cibernética, mas também a guerra informacional, enfim. Parte dela é você gerar ao inimigo uma dificuldade de entender que ele está sendo alvo de uma guerra. Exatamente esse o objetivo de quem está perpetrando os ataques, é dificultar que o país que esteja recebendo os ataques, sendo alvo dos ataques, perceba que está sendo alvo de um ataque concertado, ou seja, de um ataque proposital, e que aquilo é uma guerra, ou aquilo é algo que tende a uma guerra. Então, é difícil saber exatamente o que está acontecendo. Por isso a importância da comunicação entre o setor público e o setor privado, para que o setor público consiga, inclusive, entender a magnitude daqueles ataques e o grau de dano daqueles ataques, né? Então, e aí a gente vai para o usuário. Se a gente pensar que o setor de energia, por exemplo, é um setor que tende a ser alvo de ataques cibernéticos com frequência, o usuário ele vai ser muito prejudicado em relação
a ataques cibernéticos. Mas, no cotidiano, a gente tem o usuário muito prejudicado por cybercrimes, né? Que não são necessariamente politicamente motivados e que não têm a infraestrutura crítica como alvo, não necessariamente. Então, o usuário ele fica também nessa dificuldade de entender se aquilo está acontecendo é um crime ou se é parte de alguma coisa politicamente motivada. Mas daí a importância de as empresas, quando detectarem algo muito que pareça muito, muito coletivo, né, muito deliberado e com muitas incidências, muitas ocorrências, e aí notificar o Estado para que o Estado consiga, inclusive, retaliar caso seja uma questão de um ataque de um outro país. E na sua avaliação, professora, nós hoje vivemos num ambiente em que governo, empresas e usuário já estabeleceram essa comunicação para haver um movimento orquestrado ou ainda estamos engatinhando nessa questão? A gente ainda está engatinhando, mas não somos só nós, né? O mundo inteiro, especialmente no que diz respeito à comunicação desses três atores de forma célere, a gente está engatinhando. E como eu tinha mencionado, a empresa ainda tem incentivos para não necessariamente comunicar todas as brechas na sua segurança, porque, afinal de contas, é um dano reputacional importante. Então, ainda há necessidade de uma conscientização das empresas e do próprio Estado a respeito da sensibilidade do compartilhamento dessas informações, né? Então, a gente está começando a viver uma nova cultura. E como qualquer outra nova cultura, a gente precisa se adaptar a ela e tem um tempo de adaptação. O problema é que a guerra cibernética ou os ataques cibernéticos vão acontecendo, vão se desenvolvendo, o fenômeno está acontecendo e a gente ainda está demorando um pouco mais do que ele pede que nós demoremos, né? Ele é mais rápido do que a gente. Então, a gente está correndo atrás. Mas, como são questões que impactam muito o dia a dia das pessoas e basta a gente ver a Estônia, que em 2007 foi alvo de atentados, de ataques, aliás, cibernéticos concertados pela Rússia, e hoje tem uma tropa de pessoas que são funcionários públicos, são pessoas, servidores do setor privado, são pessoas autônomas que trabalham para o governo em caso de ataque concertado à Estônia. A gente percebe que talvez seja necessário um momento de crise extrema para que as pessoas se conscientizem e compartilhem mais entre si, as pessoas, as empresas e os governos. E já finalizando, professora, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que começa a punir as empresas que, de alguma forma, deixam as informações vazarem. A Lei de Proteção de Dados ajuda ou atrapalha nessa troca de informação entre empresas e das empresas com o governo para criar esse movimento de defesa orquestrado? Então, eu, na verdade, tenho dificuldade de dizer o que ajuda e o que atrapalha, né? Ela é uma realidade, né? A gente tem que seguir lei, a gente segue. Eu acho que ela está um pouco à frente na cultura, né? Ela foi estabelecida como um horizonte, né? Claro, ela gera algumas dificuldades, mas estabelece um ideal. E eu acho que é possível cumprir esse ideal se as pessoas tiverem consciência das limitações de todas as empresas, né? Então também tem a ver com o usuário e com o próprio governo de entender as limitações que as empresas têm perante as ameaças, né? Os riscos. Então, essa compreensão ela é necessária. É necessária uma reeducação da população em geral, uma reeducação do governo, uma reeducação das empresas no que diz respeito à segurança cibernética e aos limites das empresas e dos governos e do usuário em relação às questões, aos riscos e às ameaças, né? Sendo assim, eu acredito que a relação entre a lei de proteção de dados e as empresas tende a ser, num médio prazo, uma relação muito, muito frutífera, que protege bastante o usuário, né? E tende a ser uma relação de compreensão e de entendimento, embora seja um desafio.
Maravilha, professora. Nós conversamos com a professora Mariana Calil, que é professora de Geopolítica na Escola Superior de Guerra. Muito obrigada pela sua contribuição e seja bem-vinda ao Movimento Cybertech Brasil. Espero você das próximas vezes. Muito obrigada, Jaqueline. Eu queria, antes da gente encerrar, citar 2 referências minhas na área de cibersegurança em geral e de cyberguerra em particular, que são a Daniele Aires, professora da Federal de Santa Catarina, e a Louise Marie Urrell. Ela é coordenadora de cibersegurança no Instituto Igarapé, e são realmente quem eu procuro quando eu preciso saber alguma coisa relacionada à cibersegurança, à ciberguerra. E eu recomendo que vocês procurem o trabalho das duas. Da Louise Marie é bem fácil encontrar, porque está no Igarapé, ela tem muita coisa divulgada, e a da Daniele Aires, basta vocês botarem no Google o nome dela e vão aparecer artigos e livros dela sobre o tema. Muito obrigada, Jaqueline. Muito obrigada a todos que estão escutando. Estou à disposição.